vendo? Muito bom. É isso. Bem, agora a gente vai... Na verdade, só tem um pequeno erro na matéria, que a matéria está dizendo bem assim, ó, entenda como funciona a imortalidade... Não, entenda como a imortalidade humana poderá ser alcançada. Só o único erro, por quê? Porque já teve uma pessoa que encontrou. Suene Pessoa, imortal. Você ia dizer, quem, meu Deus, me dá a receita? Tá igual a Sandy, por ser imortal. Vamos ver que história é essa? Vamos É a nossa curiosidade de hoje. Quem conta é ela, Juliana Ferraz, olha só. O programa da tarde vai te contar como a imortalidade humana poderá ser alcançada até 2030. Viver uma vida longa, combater o envelhecimento e alcançar a imortalidade são conceitos fascinantes que atraem os seres humanos. O que você faria se pudesse viver eternamente? E se eu lhe disser que é possível alcançar a imortalidade através da utilização de um corpo robótico? Depois de uma busca prolongada, os cientistas agora estão buscando respostas na inteligência artificial imortal, capaz de armazenar memórias e sentimentos humanos em um disco rígido. Alguns dos bilionários mais ricos do Vale do Silício estão investindo em pesquisas biomédicas e programação com a esperança de desvendar os segredos para uma vida longa. Michio Kaku, um físico e futurista americano, afirma que é provável transferir a consciência humana para robôs. Ele acredita que um dia os seres humanos serão imortais, mas ainda não sabemos se é o nosso cérebro ou a consciência que nos define. A ciência ainda não descobriu a conexão central entre o corpo e a consciência que nos une como um único componente. O funcionamento do computador e do cérebro humano é semelhante. Ambos usam sinais elétricos para transmitir informações, embora o cérebro utilize produtos químicos para enviar essas informações, enquanto o computador utiliza a eletricidade para transmitir e processar dados. Embora esses sinais elétricos possam viajar em alta velocidade pelo sistema nervoso, nos fios de um computador eles podem viajar ainda mais rápido. Devido aos avanços significativos da neurociência e na computação, agora temos um entendimento melhor de como o cérebro funciona e quais seriam as implicações de recuperar seus dados e armazenar a luz em um chip de robô. Muitos futuristas acreditam que alcançaremos esse objetivo nas próximas décadas. Alguns relatórios indicam que o cérebro humano pode armazenar 2,5 pentabits de memória, o equivalente a 1 milhão de gigabytes de informações. No entanto, é importante destacar que armazenar informações e processar dados são coisas diferentes. Enquanto nosso cérebro pode processar 11 milhões de bits de informação por segundo, nossa mente consciente só consegue lidar com 40 a 50 bits de informação por segundo. Nesse aspecto, os supercomputadores podem processar 1.000 trilhões de operações por segundo. No entanto, estudos demonstraram que o cérebro tem uma eficiência de processamento computacional mais alta do que uma máquina digital, o que pode auxiliar no desenvolvimento de computadores mais avançados. Se ainda não sabemos exatamente como os dados são armazenados em um cérebro humano, transferir luz para um computador se torna uma tarefa extremamente complexa. Primeiramente, é necessário decodificar as informações em uma linguagem compreensível para a máquina, de modo que possam ser lidas e armazenadas corretamente. Qualquer erro nesse processo pode ser fatal. Portanto, copiar o cérebro humano para uma máquina não é tão simples como parece. Quando substituímos os neurônios por transitores conectando o nosso cérebro a fios e transitores em uma máquina, surge a pergunta: como clonar o cérebro? Os cientistas ainda não têm uma resposta precisa para isso, pois as células do cérebro humano são naturais e não são imortais. Portanto, precisamos de uma tecnologia capaz de mapear e armazenar a memória em uma mente robótica. Se pudermos copiar nossas memórias e decodificá-las em uma linguagem de máquina, a possibilidade de existir para sempre se torna viável. No entanto, surge a questão: quem seria o nós que continuaria a existir? Nossa mente ou nossa consciência? Essa é uma questão profunda. A inteligência artificial é capaz de reconhecer padrões e criar novos padrões com base em informações armazenadas em sua memória. Se fornecermos a ela um conjunto de memórias humanas em formato binário, ela pode continuar a executar uma vida baseada em nossos pensamentos e impressões. Em termos simples, nosso processo de pensamento continuaria funcionando e nunca morreria.
pois é uma tendência natural que pode ser transmitida de uma geração para outra. Sempre que observamos algo, deixamos impressões que começam a criar padrões em nossa mente, gerando pensamentos e iniciando o processo de pensamento. Essa inclinação é automaticamente informada quando um ambiente propício como o corpo humano entra em existência. Em termos de programação, nossa mente é bastante semelhante aos robôs. Nossas ações, em geral, são baseadas em pensamentos que são apenas informações passadas e armazenadas em nosso cérebro. Tudo que criamos são combinações novas de memórias e padrões. Não podemos gerar algo totalmente único, pois faz parte da nossa mente. É como uma máquina totalmente programada que executa tarefas com base nos dados armazenados em sua memória. É por isso que alguns especialistas se referem a isso como uma matriz. Nos seres humanos, em outras formas de vida, existe algo além do pensamento e da mente. Se ignorarmos esse fenômeno e tentarmos preservar o estado da nossa mente, pode ser possível que um dia, no futuro, continuemos a existir como um processo de pensamento. Tudo o que precisaríamos fazer é comprometer nossa consciência e viveríamos para sempre, embora sem amor. Quando Elon Musk foi questionado se ele desejava viver para sempre, ele respondeu que não busca a eternidade e que não é um defensor da longevidade. Musk ainda disse que acredita que ter uma vida boa por mais tempo seja melhor. Algumas pessoas acreditam que alcançaremos a imortalidade até o final do século, devido aos avanços da inteligência artificial. Outros são mais céticos e acreditam que ainda estamos longe de alcançar a imortalidade. A verdade é que ainda existe muito a ser descoberto e desenvolvido antes que possamos realmente compreender e atingir a imortalidade. No entanto, a ciência e a tecnologia estão progredindo rapidamente e é possível que, no futuro, encontremos maneiras de estender nossa vida ou transferir nossa consciência para um corpo robótico. Por enquanto, devemos nos concentrar em aproveitar a vida que temos e buscar maneiras de melhorar nossa saúde e bem-estar enquanto aguardamos as próximas descobertas e avanços científicos. Agora me conta, você gostaria de ser imortal? Eita, que já dá uma... A gente já fica meio doido, né? Com lembrei muito certeza. de um filme chamado De Volta à Vida, Cópias, onde os personagens tinham que ir atrás de robôs para poder fazer as memórias humanas se tornarem imortais, infinitas, e guardarem essas memórias. Eu achei bem interessante. Se você pudesse, se você já assistiu, com certeza você vai saber qual é esse filme. Mas se você não assistiu e gostou desse assunto, eu aconselho, viu? É um filme muito, muito bom. E é isso, Jenny. Vai querer transferir sua consciência Pra para você, um tipo robô? assim, deixar suas memórias Gente, imortais. É muito louco isso, né? Porque o nosso cérebro, ele não trabalha totalmente, né? Tipo assim, tem zonas aqui do nosso cérebro que a gente não consegue ainda atingir nem trabalhar. Então, assim, eu acho um assunto muito surreal, muito coisa realmente de Complexo, outro né? universo complexo. Existem, inclusive, né, doenças onde o cérebro continua funcionando e o corpo não mais. Então, assim, não sei, eu acho muito de outra dimensão você, tipo, ir e deixar as suas memórias aqui. Não sei se isso seria algo tão legal assim. Na minha cabeça, a pessoa foi, pronto. Foi pronto. Depois encarna, tem novas memórias e por aí vai, né? Eu acho que esse assunto envolvendo esse tipo de tecnologias, de inteligência artificial e tudo, ainda para ser muito discutido. Inclusive, Realmente. tem alguns especialistas que até ensinam a pessoa a bugar propriamente. Minha nossa Sabe? senhora. Porque tem alguns neurônios ali escondidos no cérebro que fazem você, tipo, voltar a ter memórias que já foram perdidas. É alguma no coisa caso da hipnose, né? No caso da Gente, hipnose. isso é muito complexo, a hipnose, né? o poder que as pessoas têm sobre o cérebro, né? Ela te traz para momentos e te faz atingir certas áreas que você atualmente não tem mais essa memória. Mas especialistas conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Você já foi Eu acho muito hipnotizada? legal. Eu já fui, acredita? Eu já Ao vivo. fui ao vivo Foi? e eu acredito. No Vida de Artista, foi. Eu super acredito E como nessas, foi isso? nessas dinâmicas. O que todo mundo assim. perguntava depois era, é verdade? É Foi verdade? verdade? Foi verdade, ela Tudo foi hipnotizada ao verdade, vivo. foi verdade Um mesmo. apagão, sim. Não, eu acho que foi de colar Não. as mãos, não foi? De colar Não, as mãos, foi de ela ver uma pessoa famosa numa pessoa anônima. foi, verdade. Que era uma foi pessoa que você isso mesmo. gostava, não era? Isso. Misericórdia, Foi bem louco esse dia, gente. É viu? Foi muito bem doido. louco. O cérebro Você fez ainda... também? Não, fiz não.
Passada. Ninguém me controla. Mas eu já fiz esse de colar as mãos também. Não sei se você se lembra, tem um exercício que é Sim, muito comum. De você não conseguir soltar as mãos diante de um hipnólogo. E deu certo também comigo, viu? Bem, É claro que é preciso você se deixar permitir no processo. Sim. Porque se já for com essa mente que o Erlan já tem, ninguém me controla, não vai dar certo. É porque Aí não dá. eu já fiz uma vez, foi um pouco antes de eu sair de Teresina para ir para Fortaleza. Eu já fiz uma regressão. Sim. Rapaz, foi um bagulho bem doido, viu? É muito louco, eu já fiz também. Porque, tipo, nessa regressão que eu fiz, o hipnólogo não. É hipnólogo, mas ele é tipo um terapeuta, né? Sim. Ele fez eu voltar no tempo e eu me abracei quando criança. Cara, é muito bizarro. Foi muito bizarro. Ai, gente. Erlan, ele te deu alguma coisa antes? Não. Não foi. Foi só ele conversando e exercitando, fazendo você exercitar sua mente. Assim, foi sensacional. Isso foi bom pra ti? Foi ótimo, porque eu tinha um trauma muito grande. Porque quando eu tinha 9 anos, eu fui abusado pelo meu vizinho. E isso me atormentava muito, né? Às vezes a gente se sentia culpada, a culpa era minha, né? Eu achava que era assim. E não era, a culpa não é minha, a culpa não era da minha família. Não foi, realmente. Era uma pessoa, enfim, era um vizinho que eu confiava, né? Quando era criança, e eu achava que a culpa era minha daquilo. E eu só fui entender que aquilo, na verdade, foi um abuso quando já era adolescente, na verdade, né? E aí eu fiz isso para conseguir superar esse trauma. E eu saí de lá leve. Foi uma coisa assim... E foi aos prantos também, Foi aos prantos, né? chorando muito, chorando muito. Foi isso Que mesmo. coisa. E você se vê, você criança, você se vê nitidamente, como eu tô vendo aqui a Suiane. É uma coisa